Você hoje tá rico? Eu rico eu sempre fui. Mesmo comendo ovo, eu fiquei 3 meses comendo ovo cozido, ovo cobertalho, ovo mexido, ovo com ovo. Eu gosto só de tinha ovo. 2 camisas. Homem todo dia, você vê. Você quase virei uma galinha. Todo dia comia ovo. Eu tinha 2 camisas, a preta e a branca. A branca ficou preta, a preta ficou branca. Não tinha vaso, a gente tinha que fazer necessidade no balde que ficava do lado de fora de casa. E pra ir, eu morava na frente de um mato. E pra ir 3 horas da manhã, quando dava vontade de fazer o número 2. E um medo sereno, o medo do escuro, eu adolescente ali. Então eu passei muita privação, mas já era rico. Porque a maior riqueza, a Bíblia vai dizer assim, ó, eu coloquei o meu tesouro dentro de vós, que são vasos de barro. Nós somos vasos de barro tão simples, tão frágeis, mas carregamos o tesouro do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Então existe uma unção de riqueza. Lembra que eu falei lá no início de riqueza e prosperidade? Sim. A prosperidade estava sobre a minha vida mesmo quando eu não tinha. Por quê? Se eu falar que eu passei fome, é mentira. Quantas das vezes eu e minha mãe pensava que ia faltar o pão na mesa e Deus usava pessoas que eu nem conhecia para trazer a provisão? Quantas das vezes a Light ia na nossa porta para tentar cortar a luz e não tinha de onde vir e Deus usava famílias que eu nem sabia, nem pedia, porque quem tem fé não pede, e enviava no último momento para trazer a provisão. Ali foi o cuidado de Deus, chamado de deserto. A Bíblia diz que João, um menino, crescia e se fortalecia no deserto até que chegou o tempo de ele ser revelado no Jordão e o ministério cresceu. Então a gente se fortalece no momento de dor, porque o que não nos mata nos fortalece. Então eu passei muita privação na minha vida, mas eu vou falar uma coisa, eu sempre vi a mão de Deus cuidando de mim, da minha família, da minha casa. E um dia Deus falou para mim, faz a minha obra que eu cuido do resto. Hoje, para a glória de Deus, perto do que como eu comecei, e eu prosperei absurdamente. Por quê? Porque hoje eu não sou só um pastor. Hoje eu não me considero um influencer, mas através do Instagram a gente faz muita influência. Sim, mas isso então, eu ganho ajuda, tudo. claro. Então, ó, eu tenho patrocínio de alimento, eu tenho patrocínio de roupa, eu tenho roupa que eu dou, ainda tem roupa lá com... O garoto de 2 camisas tem roupa de etiqueta que dá. Eu abençoo tanta gente e não acaba. Quando eu penso que vai acabar, chega caixas e caixas e caixas. Eu tenho o Cris Martins, que é o que me veste de terno. É um dos melhores ternos, elegante. Ele veste... Cris Martins. Ele veste o Gabigol, ele veste todos os famosos aí de cantores, jogadores. E ele veste você também? Ele me veste. Por quê? Porque ele não tinha loja. Deus me usou dentro de um carro, tinha um Honda Civic na época, ele não tinha loja ainda, e Deus me usou dentro de um carro, falando para ele que Deus daria uma loja de terno para ele, faria assim, 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 assim. Se cumpriu na vida dele. Hoje ele está abrindo loja espalhado pelo Rio de Janeiro. Eu fico até arrepiado de falar. Se cumpriu. Hoje ele prosperou. Vamos divulgar e a loja ele dele. me veste. Como é o nome da loja Cris dele? Martins, o melhor. Caramba, Pode procurar, o melhor. legal. E aí eu estava na pandemia. A nossa igreja, na pandemia, era uma pequenininha que fechou por causa do lockdown. E ele começou junto comigo. Então a igreja cresceu, ele é um pilar da minha vida. Tanto de vestimenta como financeiro, ele sempre chega junto. Falar dele até... Aí vou chorar, igual você falou da tua esposa, porque eu sou muito grato, sabe, a Deus, por pessoas que Deus coloca no meu caminho, e que as pessoas não sabem, né? As guerras que a gente passa para chegar até aqui. Não. Sim. As pessoas só veem a vitória, né? Exatamente, ver você Falando bem, em- acha Ele não que me você conheceu com na muito vitória, dinheiro. não. Ele me conheceu no caos. Ninguém sabe o caminho que você fez para chegar até aqui. E que Exato. passo ainda, né? Ó, a minha casa. Eu moro numa casa muito boa. E eu tenho um carro muito bom. Depois de muitos anos, eu já dei 4 carros para a igreja. 4 carros. E eu não tinha 4 para dar, eu tinha um. Foi o Fiat Uno, eu dei, fiquei a pé. Aí Deus me deu outro. Aí precisou pagar o som da igreja, eu vendi, paguei. E agora? Agora nós estamos com 17 igrejas. Eu não precisava vender a minha casa. E não precisava vender o meu carro. Sabe por quê? Eu não vou para o culto para ninguém pregar para mim, ninguém revelar para mim, ninguém me curar. Eu vou para ser o garçom e servir para o povo. Só que Deus falou, quero eu um sacrifício teu. Então a igreja precisa de ar-condicionado, porque está um calor absurdo. Então é 10 mil pessoas no calor. E é mais de 1,5 milhão. Eu estou quitando o templo ainda, porque saímos do aluguel, mas temos 3 anos para quitar. Então eu tenho que pagar 8 milhões e mais 1,5 milhão de ar-condicionado só para botar em uma igreja 1,5 milhão. Tem dinheiro? Não tem. Então eu vou vender minha casa, meu carro. Não vai dar para quitar ainda tudo, mas para me botar lá na igreja. Estou eu voltando para o aluguel de novo. Tá triste? Não estou, porque todos os sacrifícios que eu fiz no altar de Deus, eu recebi o melhor de Deus. Porque o altar não toma, o altar devolve. Mas o homem é merecedor, né? Do melhor. Do melhor. Mas eu não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, porque eu estou fazendo porque Deus falou comigo no altar. E todo o sacrifício que eu entrego, eu recebo de Deus. Eu nunca vou conseguir dar para Deus algo maior do que dele recebo. Porque a minha mão não é maior do que a dele. Então o altar ele não toma, ele devolve. O problema do brasileiro, às vezes, é que ele quer ter a colheita que nunca plantou. Ele quer ter a colheita daquilo que ele nunca plantou. O plantio é opcional. Eu planto se eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher, ele vai ceifar.
Então, quer colher? Planta. Quer colher muito? Planta muito. Quer colher pouco? Planta pouco. E só entende esse poder do plantio quem começa no pouco. Ninguém vai por muito se não começar no pouco. Mateus capítulo 25 vai dizer assim, ó, se eu não me engano, versículo 23. Servo fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quer conhecer a fidelidade? Começa no pouco. Porque quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Maravilhoso. Quem não consegue, É verdade. Quem não consegue tirar o dízimo de um salário mínimo de 100 reais, não consegue tirar depois 100 mil de 1 milhão. E eu sou um cara que eu já dizimei 2 reais. E até hoje, tudo que passou na minha mão, eu continuo dizimando. E enquanto houver vida em mim. Por quê? Minha mãe, minha guerreira, ensinou no caminho. Minha mãe me ensinou o caminho. A Bíblia diz, ensina teu filho no caminho que você deve andar, que quando ele envelhecer não vai se desviar. E, para sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu sirvo um único Deus e vai comigo até o fim. E os meus filhos eu quero que cresçam nesse mesmo caminho. O filho que vai à igreja, o pai vai buscar na igreja não vai buscar na cadeia, pode ter certeza. Bonita essa frase, né? E o que você acha desses religiosos que tem aí, que ficam milionários às custas dos fiéis? Que tem muita gente que você sabe que não caminha na retidão, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, ó. Você tem que olhar pro templo. Por que você tem que olhar pro templo? Porque se o pastor mora numa mansão e o templo está caindo aos pedaços, então, de fato, ele é uma pessoa que não ama a obra. Porque Davi falou, como posso morar em palácio e meu Deus morar em tenda? Porque o templo de Salomão não é templo de Salomão, é templo de Davi. Quem fez o desenho do templo foi Davi. Quem deixou o dinheiro para a construção do templo foi Davi. Davi só não pôde construir porque derramou sangue inocente. Quando ele matou Urias, o heteu, do adultério que ele pegou a mulher que era casada, Betseba. E aí, Salomão que vai construir... Mas Salomão não negou a Deus? Não, tô falando de Davi. Não, Davi também não negou. Eu tô falando que Davi, de 10 mandamentos, Davi pecou 8. Só não errou em 2. Não deixou de honrar pai e mãe e não adorou outros deuses. Ok. Entendeu? Então ele queria construir o templo. Só que Deus não deixou porque ele tinha derramado sangue. Quem vai construir? Salomão. Quando Salomão constrói o templo, é debaixo de uma base de Davi dizendo, eu não vou morar em palácio, Deus vai morar em tenda. Porque na época o povo morava em tenda. Só que acabou o tempo de tenda. Sim. E Deus ainda estava habitando em tenda. Então o templo, quando ele é construído, ele vem com prioridade. Claro que existem igrejas e igrejas. Exemplo, vamos botar, um pastor tem uma igreja, tá? Numa comunidade. A igreja cabe 30 pessoas, mas o cara tem uma mansão no melhor estado. Pô, loucura. Agora, um pastor tem centenas de igrejas. Cresceu absurdamente. Prosperou. Isso é uma rotatividade muito grande, ô Pedro. Você quer ver um exemplo? Porque pastor não é só pastor de culto. Eu queria convidar as pessoas para ser pastor. O culto é a menor parte de fazer. O mais difícil é pós-culto e o que antecipa o culto. Então, o pastor... um pastor que trabalha em 3 empregos, 2 empregos, ainda é pastor, ele nunca vai ser um pastor bem-sucedido. O ministério dele nunca vai romper, porque ele não vai conseguir ser o melhor. Porque ele não vai conseguir dar o melhor, nem vai prosperar no trabalho e nem vai prosperar no ministério. Porque Paulo vai dizer na carta de Corinto assim, ó, olha que interessante, quem prega do altar, que viva do altar, quem prega do evangelho, viva do evangelho. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, um pastor, tá, que hoje, ó, um aluguel meu, eu pago 100 mil por mês. E o pior... Eu tenho 17 igrejas, não tem? Que eu tomo conta, cuido do tempo das coisas de Deus. Tenho 17 igrejas, só que eu não durmo lá, não moro lá. Tem igrejas que eu nem visitei ainda, que são pastores que eu coloco para tomar conta. Eu cuido de pastores e os pastores tomam conta. Porque você nem visitou ainda? Não tem como. São 7 dias na semana. Você imagina a minha vida como é que é, para 17 igrejas. Então, por exemplo, mas tem pastores que são levantados por Deus e discipulados por mim. Então, eu pastoreio pastores que vão gerar ovelhas. Porque pastor tem que ter contato com as ovelhas. Então, resumindo, tá lá, vamos botar aluguel de 100 mil, São Gonçalo aluguel de 30 mil, tem o aluguel de São Cristóvão que é 20 mil, tem o aluguel de Caxias que está 12.500, porque o outro nós compramos outra parte, são tudo aluguel. O aluguel não tá no nome de Jesus, a luz não tá no nome do Espírito Santo, e nem a água tá no nome de Jeová, tá tudo no meu. Então, as pessoas dormem tranquila porque as pessoas vão para o culto, cultuam a Deus, e quando fala, vamos ofertar na casa do Senhor, a pessoa já vai falar de dinheiro. Como é que paga ali a conta da luz? Eu vou falar o quê para Light? Light! Deus manda eu te dizer. Eu comparo o jogador de futebol, né, Leonardo? O jogador de futebol, eu vejo as pessoas falando, mas o jogador ganha muito bem. Cara, o estádio caro, lota. Você tem que ir o dinheiro para quem tá fazendo a festa, Ó, eu sei que é o jogador, não é? Eu sei, o Santos, que tem gente que gosta de ver pastor. Eu sou da igreja a vida inteira, né? Então eu ajudei muitos altares. Eu vejo a situação real dos pastores. Não é.
Você pega 5, 6 que deram muito certo do sucesso, mas a maioria, grande parte, ô Santos, não é isso não. São pastores que estão comendo água com salsicha, que não tem um carro para quebrar, para andar, é o carro quebrado na garagem, indo de bicicleta. É um povo que fala, pastor, olha para Deus me prosperar, mas não pode ver o pastor prosperando. Eu acredito, você não tem noção do preço que é a vida de um pastor e da família. Ser filho e filha de pastor, meu Deus do céu. Então, é um peso muito grande para a família, é uma cobrança muito grande. Então, se tem alguém me ouvindo aqui que gosta de ver o seu pastor padecendo necessidade, não serve a Deus. Então, você pode sim desfrutar do melhor. Lembrando de que você só não pode ter uma vida, porque a Bíblia vai dar a Bíblia vai dar base para isso. Olha para você ver, só para me terminar, como a Bíblia fala sobre isso, sobre o dízimo. Você sabe que a tribo de Levi era a única que podia mexer com o sacerdócio. Todas as outras tribos, são 12 tribos. Benjamim, Issacar, Rubem, Judá, todas as tribos dizimavam na tribo de Levi. Aí vinha o dízimo, aí o sumo sacerdote, que era sumo sacerdote, pegava o dízimo do dízimo, aí do dízimo dava para o sacerdote, do dízimo sustentava as viúvas e os órfãos.